Galera ligada no futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo no período de acréscimo, o seu canal do YouTube sobre futebol. Meu nome é Marcelo Osório, conhecido como Tim, e nós vamos trocar uma ideia legal hoje, né? Vamos falar rapidamente sobre o nosso tema. Mas antes de tudo, pessoal, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Pô, pessoal, a sua inscrição nos ajuda muito. Nos ajuda aí o YouTube a poder estar divulgando o nosso canal para outras pessoas, enfim. Recomende o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. O seu like vai dar, poxa, uma grande noção se vocês estão gostando ou não do conteúdo que a gente está apresentando para vocês. Mas sem enrolação, pessoal, vamos para o tema. Pessoal, isso aí que vocês viram. Hoje o jogo, hoje, pessoal, dia 29 de maio vai acontecer aí a final da UEFA Champions League. Esse vídeo tá saindo na madrugada aí, do dia 28 pro dia 29. Mas é bom vocês estarem ligados. A final vai acontecer no belo estádio aí do Porto, né? O estádio do Dragão, o estádio do Porto aí, que foi o campeão da edição de 2003 e 2004. O estádio vai receber outros dois clubes que também usam azul, né? Para essa final são dois clubes ingleses. Mais uma vez vamos ter aí uma final inglesa, a terceira final inglesa da UEFA Champions League, depois de 2002 e 2013, que tivemos United e Chelsea, 18 e 19, Liverpool e Tottenham. Na temporada 20 e 21 vamos ter Chelsea novamente figurando uma final inglesa, agora contra o Manchester City. Vamos lembrar rapidinho aí o caminho que o Manchester City fez para poder chegar até a final, né? O Manchester City eliminou o Borussia Mönchengladbach, né, nas oitavas de final, eliminou o Borussia nas quartas, o Borussia Dortmund, e o famoso, rico time do Paris Saint-Germain de Neymar nas semifinais. Lembrando, o Manchester City venceu os dois jogos, tanto nas oitavas, nas quartas e nas semifinais, certo? É assim, para esse jogo, o que a gente deve esperar do Manchester City na sua primeira final de UEFA Champions League para cima do Chelsea? Bem, eu não vou responder agora. Fiquem aí com a resposta do nosso querido amigo e parceiro do canal, Pedro Gabriel, que ele vai dar mais ou menos a visão dele sobre o assunto. O Manchester City vem para a final embalado, primeira final, né? E a gente espera que o Manchester City venha sempre com o estilo de jogo adequado, né? Sempre o estilo de jogo do Pep Guardiola. Então é natural que o City jogue da forma que vem jogando na Champions League toda, né? A gente não sabe se o Gundogan joga depois da lesão confirmada hoje à tarde no treino. Bem verdade que ele já vinha lesionado já há algumas semanas, vindo sentindo alguns incômodos. E hoje numa entrada do Fernandinho no treino hoje à tarde, já lá em Porto, no estádio do Dragão, um reconhecimento de campo e um treino do time do Manchester City, o Gundogan acabou se machucando. Ele que é o artilheiro do Manchester City na temporada. Problemas talvez para o meio campo do time do City, que também tem peça de posição. Caso o Gundogan não jogue, a formação pode ser alterada sem problema nenhum, até com o Sterling mais à frente, né, e formando de novo uma linha de 3 atacantes. A gente não sabe se o Agüero vai jogar ou não, se ele vai continuar jogando ou não, né, mas caso o Gundogan não jogue, pode ser que o Kevin De Bruyne seja recuado e o próprio Sterling entre, ou então o próprio Agüero também entre, né? A gente não sabe se vai ser um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. A verdade é que a linha de defesa provavelmente já está organizada, né? Então, o Manchester City é um time que não faz tanto gol assim, né? Pelo menos nos mata-matas foi assim, né? Vencendo por dois gols, né? Então, vencendo jogos de ida e volta contra todos os times por 2 gols, né? 2-0 contra o Mönchengladbach, 2-1 e 2-1, né, contra o time do Dortmund, e 2-1, 2-0 contra o PSG. Então é um time muito seguro na defesa, mas também bem comedido no ataque, né? Então a gente espera aí o Manchester City vindo com tipo de plano de jogo que o Guardiola está acostumado, né, posse de bola em massa e controlando o jogo da melhor forma. A pergunta é, sem ou com o centroavante, né? Kevin De Bruyne de falso 9, Agüero entrando para o seu último jogo para tentar coroar essa passagem absurda pelo Manchester City, né? O jogador mais importante da história do Manchester City. No momento, taticamente, eu acredito que o próprio Kevin De Bruyne acabe entrando para jogar como um falso 9.
isso depende muito de como o Gundogan vai se recuperar até amanhã. Vocês viram aí a análise do Pedro, gente. E aí, vocês concordam ou não? Bem, vamos falar agora de Chelsea, né, pessoal? Vamos falar de Chelsea, que nessa UEFA Champions League eliminou o Atlético de Madrid nas oitavas de final, fez um bom duelo com o Porto, ganhando de 2-0, depois perdendo de 1-0 no outro jogo, e eliminou o maior vencedor da competição até o momento, o poderoso Real Madrid nas semifinais. E eliminou bem o time do Real Madrid, né? Tendo o primeiro jogo foi um empate de 1-1 e o segundo uma vitória de 2-0 de Stamford Bridge. Como vem o Chelsea para esse jogo? O que o Chelsea precisa fazer para se sagrar bicampeão da UEFA Champions League? Com vocês novamente, Pedro Gabriel. O Chelsea é um time que vem com uma defesa muito sólida. Thomas Tuchel conseguiu melhorar esse papel da defesa do Chelsea. Thiago Silva e Rudiger, né? Dois zagueiros bem sólidos. Thiago Silva com 36 anos. Com certeza está na seleção da temporada da Champions, dessa temporada. Mentiu chegou muito bem. Foi caro, mas valeu o investimento. Aspilicueta sempre como líder, né? Uma opção sempre, tanto no meio zaga como nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita. É um líder, o capitão do time do Chelsea, né? E a defesa do time do Chelsea é organizada. Problemas que tinha com o Lampard antes, né? Depois que o Tuchel chegou, a organização melhorou muito. Apesar de que, quando a Champions começou, mesmo com o Lampard, o Chelsea tomou poucos gols, né? Se não me engano, o Chelsea tomou 4 gols até aqui, né? Desde a fase de grupo, né? Tomou um gol do Rennes, um gol do Krasnodar, um gol do Porto e um gol do Real Madrid no jogo de ida, na primeira mão. Então, eliminou fácil o time do Real Madrid, jogou melhor nos dois confrontos. O Real Madrid conseguiu sair com o empate do Alfredo Di Stefano, um empate que talvez não tenha sido tão justo para o Chelsea, mas se confirmou em Stamford Bridge quando o Chelsea venceu bem o Real Madrid, né? Com excelente atuação do Kai Havertz, que até precisa aparecer um pouquinho mais, né? Ele que vai fazer essa função de falso 9 aí de novo aí. O próprio Tuchel diz que o Havertz é um atacante e não um meia. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Havertz é um meia atacante. Inclusive eu vejo ele desempenhando essa função na seleção da Alemanha, né? Municiando ali o Gnabry, o Sané e o próprio Timo Werner, companheiro de time dele. Então eu acho que aí compondo o meio de campo aí com o próprio Gundogan, que é do Manchester City, e o Toni Kroos do Real Madrid, né? Numa formação 4-3-3, acho que o Havertz é esse cara de pensar o jogo, mas que tem um bom chute de fora da área, de meia e longa distância, e que pode municiar os atacantes, mas também essa opção de chegar ao ataque bem no estilo Kevin De Bruyne mesmo, assim. Muito mais novo, claro, isso não é uma comparação, mas o estilo de jogo pode ser emulado pelo próprio Havertz, né? Jogador muito novo, tem muito a dar, chegou por um valor absurdo, mas que, no meu ponto de vista, tem muito a dar ao time do Chelsea. Acho que o time do Chelsea na final vai ser um pouco mais comedido, não deve começar o jogo numa rotação absurda, uma velocidade absurda de ataque. Não é essa a do Chelsea, né? Mesmo com o Mason Mount em boa fase, o Mason Mount para mim que é o cara do Chelsea, né? Junto com o Pulisic, que melhorou muito nessas fases finais. Acho que o Chelsea vai entrar um pouco mais comedido, esperando um pouquinho as ações do time do Manchester City, que com certeza vai ter mais a bola. Dificilmente o City vai ter mais a bola, o Chelsea vai ter mais a bola do que o City, né? Já que o PSG acabou tendo mais posse de bola do que o Manchester City, já que o Guardiola acabou refletindo um pouco o próprio estilo de jogo do PSG, né? E controlando quando podia, então acabou tendo menos posse de bola por isso, porque esperou muito mais do que atacou, foi mais reativo, mas acabou matando o jogo 2-1, 2-0 e matou bem, controlando bem a partida. Não foi goleada, mas o baile no campo foi. Então o Chelsea acho que vai ser um pouco mais comedido. Eu acho que vai acabar sendo um pouco mais de contra-ataques, sendo pelas pontas e utilizando a velocidade do Timo Werner, a velocidade do próprio Pulisic, as metidas de bola do próprio Havertz, né? Chutes de meio e longa distância do Havertz, né? Utilizando bem o Reece James pela lateral direita, o Tio subindo também. Eu acho que o time do Chelsea vai fazer jogo duro contra o City, e vale lembrar que o Chelsea venceu os 2 últimos confrontos contra o City, eliminou o City pela semifinal da Copa da Inglaterra, né? 1-0 gol do Ziyech, né? Que é uma boa alternativa no banco, marroquino, e também venceu também no último jogo pelo campeonato inglês. Claro que todos os jogadores do City não estavam aptos, né, ali, mas foi um jogo, uma virada ali, um 2-1, que o Agüero tentou uma cavadinha e ele acabou perdendo o pênalti. O jogo se desenrolou para a vitória do Chelsea no finalzinho, um gol do Marcos Alonso. Então o Chelsea tem esse pró aí, que é o retrospecto recente aí, grande jogo aí, mas se tivesse que cravar um resultado, eu cravaria Manchester City campeão.
E vale lembrar que se o Manchester City for campeão, o Fernandinho vai ser o primeiro brasileiro a levantar a taça da Champions como capitão, né? Então, mais uma moral aí pro jogador do Manchester City aí, o Fernandinho aí, que peça fundamental no esquema de jogo do Manchester City há muito tempo aí, e peça de confiança do Guardiola, né? Independente da idade, é um jogador que ainda rende muito no futebol inglês e no futebol mundial, né? Ao contrário do que acontece com ele na seleção brasileira. Galera, vocês acompanharam aí a opinião do Pedro, né, quanto ao Chelsea. Também temos mais uma opinião aqui dos nossos queridos que nos ajudam direto no canal, para poder estar dando cada vez mais opiniões e visões diferentes do jogo. Agora a gente tem uma opinião, praticamente uma resposta que engloba as duas perguntas que foram feitas até o momento, para quem fala nosso querido Edson. Acompanha aí o que o Edson vai falar sobre os dois times que participantes dessa final. Bom, vamos lá. Os times do Pep Guardiola, eles costumam ter um padrão tático definido que não se altera, seja a primeira partida da temporada regular ou a final de Copa, como é o caso. Ele sempre joga da mesma forma. Isso já trouxe alguns ônus e algumas vitórias também em muitos títulos. Basicamente, para essa temporada, ele vem jogando de duas formas, né? Na Inglaterra, nas competições locais, ele sempre tinha um jogador fazendo a função do 9, que basicamente era o Agüero, o Gabriel Jesus. E na Champions League, que é a competição de amanhã, ele joga com o De Bruyne improvisado de 9. Ele não joga com um atacante finalizador. Ele foi assim desde as oitavas de final, as quartas, a semifinal, e agora eu acredito que na final seja assim. Então ele não deve ter nenhuma novidade. Para esse confronto, o Gundogan é dúvida, porque hoje, no treino de hoje, reconhecimento do gramado lá do estádio do Porto, ele sofreu uma entrada do Fernandinho, saiu mancando, então a gente não sabe se ele vai jogar amanhã, mas acredito que jogue. E do lado do Chelsea não tem nenhuma baixa, vai o time completo titular mesmo. Ao longo da temporada eles fizeram 3 confrontos, 2 pela Premier League e 1 pela FA Cup. Na Premier League cada um ganhou uma na sua casa, respectiva casa, perdão. E na FA Cup o Chelsea venceu de 1-0 também em Stamford Bridge. Então vai ser o quarto e último confronto. Por incrível que pareça, o City não é tão favorito assim. É um jogo até muito perigoso. Se vê pelo retrospecto na temporada, que são 2 derrotas e apenas uma vitória. Então o Manchester City e o Pep Guardiola vão ter que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque é um tiro curto, 90, talvez 120, talvez até pênaltis, mas tem que ficar muito atento. Muito atento, porque o time do Chelsea é um time perigoso, é um time embalado e tem capacidade sim de derrotar o Manchester City, apesar do City ser favorito. E aí, meus queridos, como é que fica? Vocês concordam com a opinião dos nossos dois amigos que comentaram, passaram a visão deles sobre a final até o momento? Vocês concordam? Bem, agora falta a minha opinião. Bem, na minha opinião, o City tem mais time, né? E jogou muito bem de forma que muitos até esperavam, né? Esperavam por conta também do Guardiola, né? Enfim, o time conseguiu impor a maneira de jogar que o Guardiola é famoso, né? Indo para cima dos adversários, conseguindo dominar o jogo praticamente como um todo. A classificação do Manchester City em cima do PSG nos 2 jogos, né? Vencendo os 2 jogos, mostrou que o time, mesmo quando tem algumas falhas, ele consegue se superar e mostrar um futebol convincente para poder conseguir a vitória. Sem nenhum tipo de especulação que muitos da imprensa esportiva informam, às vezes porque certo jogador teve alguma sorte, ou então foi uma situação, uma falha da defesa do time adversário, de maneira alguma, sabe? O Manchester City ele vem jogando exatamente para mostrar que cada vitória é uma vitória convincente. Até como o Pedro disse, né, o time do City ele tem algumas dúvidas quanto a lesões aí, se vão estar disponíveis ou não para a final, porém nada que altere muito o time não.
né? Por isso que até eu digo que o Manchester City é o grande favorito, sim, na minha opinião, para a competição, né? Tanto pelo que ele fez até o momento nos jogos finais aí, né, das oitavas até a semifinal, como também com o que o Manchester City já apresentou praticamente nessa temporada toda de 2020 para 2021. Vem numa pegada muito forte, vem demonstrando aí que é um time que vai dar trabalho sempre, né? Por outro lado, a gente tem um Chelsea que demonstrou uma garra, né, nessa competição da UEFA Champions League, né? Demonstrou uma garra em que tem um elenco e muitos profissionais aí que comentam os jogos diriam que não seria um elenco que mereceria estar na final, né? Vamos deixar aí bem claro. Mas a forma como o Chelsea eliminou o Real Madrid, né, jogando melhor praticamente os dois jogos, sendo mais incisivo, né, vencendo até de forma tranquila, como acabou vencendo no Stamford Bridge, mostrou um time aguerrido e com vontade de vencer. Porém, desde a chegada do treinador alemão, Thomas Tuchel, perdão, gente, se não for assim que fala o nome dele, mas o time mudou muito, né, do que era antes com a gestão do Frank Lampard. Nossos amigos lembraram aí as vitórias que o Chelsea teve em cima do City na temporada, né? Então, assim, mesmo que o Chelsea tenha um elenco menos badalado, um elenco que não seja tão rico em questão de valores quanto o do Manchester City, é um time que tem tido bons resultados nos jogos diretos, nos confrontos diretos, né? Porém, independendo do que for, eu ainda acredito que o City vai sim ser o campeão dessa competição, vai ganhar sua primeira caneca, seu primeiro caneco aí da UEFA Champions League, uma vitória de 2-1, um gol toda vitória, sei lá, perto dos 40 minutos do segundo tempo, para poder dar uma emoção a mais nesse jogo aí, tá certo, pessoal? E você, qual é o seu palpite? Diga pra gente, coloca aí nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje, essa final entre Manchester City e Chelsea, certo? Bem, a gente fica por aqui, né? Mais uma vez aí, eu agradeço a companhia de vocês, peço que se inscrevam no nosso canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, siga as redes sociais, comentem aqui embaixo o que vocês quiserem praticamente sobre o vídeo. E novamente, pessoal, eu vou aí agradecer a companhia de vocês. O canal está voltando aos poucos, a gente está trazendo aí mais conteúdos, então fiquem ligados, certo? Um abraço forte, se cuidem e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem na paz.